Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre história e filosofia da ciência para o ensino e possamos começar, né? Fique à vontade, seja bem-vindo, professor Leandro. Eu agradeço grandemente o convite, né? A Ivoneide já é uma amiga de média data, vamos dizer assim. A gente já tem um tempinho de amizade. Fiquei muito, de fato, lisonjeado e agradeço por demais a presença de todos aqui, né? Em especial aos meus colegas da turma do doutorado, que estão prestigiando, que pegaram um pouquinho do seu tempo para poder debater um pouquinho esse tema, que é, para mim, uma das minhas paixões acadêmicas, né? Então, eu vou projetar algumas coisas aqui. Eu preparei 6 ou 7 slides só, né, só para a gente ter um balizamento visual e a gente poder discutir algumas coisas. Então, me dê só 15 segundinhos enquanto eu projeto aqui a tela, tá? Tranquilo. Só um momentinho. Enquanto isso, a gente vai para o Merchan, né? Não deixem de seguir nosso Instagram, né? Divulguem nosso Instagram, @gpeia.ufrpe. Né? A gente sempre posta lá os nossos bate-papos, as nossas ações, então é importante que sigam. E também no YouTube, né? O GPEA UFRPE, nosso canal, certo? Bom, gente, já está projetado aí para vocês também? Sim, Leandro. Está. Pronto. Eu dei o título desse momento de Conhecimento e Contexto, História e Filosofia da Ciência para o Ensino. Né? E esse título surge exatamente porque a história e filosofia da ciência, quando ela é aplicada para o ensino, e aí eu vou me restringir aqui ao ensino básico, depois a gente pode fazer uma discussão disso, para o ensino superior e pós-graduação, mas para o ensino básico, que eu acho que é o intuito aqui, porque quase todos nós somos licenciados, né? Ele serve exatamente como o pano de fundo contextual para que você trabalhe os conceitos, ou seja, para que você processe o conhecimento de forma crítica. Então, o foco da filosofia, da história e filosofia da ciência, não é tornar a história e a filosofia da ciência o centro das atenções, mas sim usá-la como um pressuposto metodológico, ou uma ferramenta metodológica, como queiram, para você trabalhar de forma crítica a construção dos conceitos, e aí isso vai depender da área, se você vai aplicar isso para física, biologia, química, isso independe. Então, essa é a grande ideia aqui, tá? Bom, para começo de conversa, eu queria estabelecer onde nós estamos trabalhando. Então, é história e filosofia da ciência. Então, vamos pegar primeiro. Existe uma filosofia. A filosofia é o ramo do conhecimento humano que busca compreender, vou pegar aqui a definição para o nosso interesse, compreender as formas como o conhecimento é construído e como esse conhecimento se torna de fato conhecimento, que seria, né, o processo de conhecer. Então, isso seria a parte filosófica que nos interessa. Mas também tem a história. A história é o ramo do conhecimento humano que busca compreender os pressupostos e os paradigmas das sociedades passadas, é um olhar para trás, mas uma compreensão crítica e não anacrônica, né? Uma compreensão que olha para trás sem ser julgadora, sem ser preconceituosa, não é um olhar para trás para dizer se é bom ou ruim, mas sim para aprender com o passado, no intuito de buscar compreender o que e por que deu certo, o que e por que deu errado, para que isso não se torne presente. Então, é um olhar do passado para fazer uma crítica, construir o presente, e a partir desse presente vislumbrar um futuro melhor, digamos assim, de certa forma. Então, é esse o olhar que a gente quer dar para a ciência. Então, a gente vai olhar para a história da ciência. Mas a gente está na ciência também. E a ciência é todo empreendimento humano. Vou dar aqui uma definição extremamente abrangente, para não ficar nessa coisa da ciência só aquilo que se testa em laboratório e tal. Então, ciência é todo empreendimento humano em que haja a produção de conhecimento de forma sistemática, crítica e avalizada pelos seus pares. Então, vou dar essa definição mais abrangente. Então, o que é história e filosofia da ciência? É o entrelace dessas três coisas.
Então, nós não vamos falar da filosofia como um todo, nem da história como um todo, nem da ciência como um todo, mas sim do entrelaçamento, né, dos pontos tangenciais entre essas três coisas. É aqui onde está o óleo, é aqui onde a gente vai se concentrar. Então, é para isso que a gente vai dirigir o nosso olhar hoje, em como pegar essas gotas de conhecimento científico, essas gotas de conhecimento filosófico, essas gotas de conhecimento histórico, e fazer o nosso drink acadêmico, a fim de que a gente possa, né, sorver o máximo de proveito de conhecimento advindo dessas três áreas, mas no entrelace, não no todo, apenas na intersecção dessas coisas. Então surgem as primeiras questões. Nossas três primeiras questões, que eu diria, que eu acho que seria uma preocupação de todos nós, é essa daqui. Para compreender a história e filosofia da ciência, eu preciso ser um historiador, uma historiadora? A resposta é não. Eu preciso ser um filósofo, uma filósofa? A resposta também é não. Preciso ser um cientista, uma cientista? A resposta também é não. Você não precisa, eu não sou. Eu sou um licenciado em física, eu não sou um bacharel em física, então eu não sou um cientista. Eu até compreendo alguns processos e conseguiria até fazê-los, mas eu não sou um físico, eu sou um professor de física, um docente em física. Eu não sou um filósofo, eu fiz um mestrado em História e Filosofia da Ciência, mas não sou filósofo. Eu fiz um mestrado em História e Filosofia da Ciência, mas não sou um historiador. Exatamente, Passos, eu sou um físico educador, exatamente. Então, você não precisa ter uma formação específica nessas áreas para que você use a história e a filosofia da ciência. E aí já deve vir uma outra pergunta que fica aí no entremeio dessas coisas, que é, bom, se eu não preciso, então como é que eu vou usar? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. E existe uma quarta pergunta, também muito importante. A quarta pergunta é: história e filosofia da ciência é um conteúdo disciplinar que deve ser ensinado no ensino básico? Não, não é um conteúdo a mais. Tá, então se ele não é um conteúdo, o que é a história e filosofia da ciência, então, como ferramenta para o ensino básico? Aí eu trago essa imagem aqui que eu acho que, para mim, é a que traz a melhor definição. A história e a filosofia da ciência é esse palco. É o palco onde tudo vai acontecer. Todos os atores da escola que determinam o sucesso do processo de ensino e aprendizagem vão trabalhar nesse palco. Então, se você preferir, a história e a filosofia da ciência vai ser exatamente o que você vai pôr nesse palco, os adornos, as peças, o pano de fundo, a música, pode ser lá ambiente incidental, onde os atores vão ali trabalharem a peça. A peça, para a gente, no meu caso, seria o ensino de física, os conteúdos, a construção dos conceitos disciplinares da física. Então, veja, eu já estou dizendo isso para tirar uma grande preocupação, porque muita gente alega o seguinte: eu achei muito atraente a proposta de história e filosofia da ciência, mas eu nem consigo dar os conteúdos que estão lá na programação para aquele ano letivo. Imagine ainda ter que trabalhar a história e filosofia da ciência. E aí a resposta que a gente dá é exatamente essa. Você não vai ensinar história e filosofia da ciência, não é uma coisa a mais, é uma ferramenta metodológica, é uma maneira de se abordar. Então, é apenas e tão somente isso. Você vai levar alguma atividade diferente? Claro que vai, isso faz parte, mas isso não compromete o andamento dos conteúdos. Então, essa já é uma primeira questão que eu queria trazer já de esclarecimento, porque eu sei que isso é uma das grandes angústias das pessoas quando elas ouvem: não, vamos ensinar através da história e filosofia da ciência. E aí os professores já entram em desespero, dizendo: não, mas eu não consigo nem ensinar o básico, imagine ainda trabalhar esse outro viés. Então, o problema aqui é compreender que a HFC é uma forma de abordagem do conteúdo, uma forma de construção conceitual. Não é um pedaço de conteúdo a mais, não é algo a mais que eu estou trazendo para ser ensinado. Beleza, então, como é que a gente faz isso? Gente, eu fiz uma proposta aqui só para esclarecer, tá? Eu fiz uma proposta de uma apresentação muito rápida, porque eu acho que o que mais vai trazer contribuição aqui, tanto de mim para vocês, quanto de vocês para mim, é o momento do diálogo, o momento das perguntas, o momento das dúvidas, que eu acho que vai ser o momento mais rico de todos, tá?
Então, eu trago aqui para vocês essa imagenzinha das engrenagens múltiplas aí. Então, todo mundo aí tem um movimento solidário, né? Quando um gira, o outro sai girando, um gira no sentido horário, outro gira no sentido anti-horário. E isso acontece porque na escola as pessoas são diversas e pensam de formas diferentes. Mas o que interessa é que todo mundo faça parte de uma grande máquina, que é a máquina do ensino-aprendizagem, tá? Então, eu vou pegar aí essa figura que eu tive a sorte de achar exatamente com a quantidade de engrenagens que eu queria e da forma que eu estava pensando, essa animaçãozinha, para dizer o seguinte: uma das engrenagens ali de dentro são os saberes disciplinares. Então, você pega lá a química, aí você tem aquele cabedal de conteúdos que tem que ser ministrados durante o ensino básico. Então, são os saberes disciplinares. Eles estão lá e serão trabalhados com toda certeza. Uma segunda engrenagem são as atividades avaliativas processuais. Aqui eu vou parar um pouquinho para a gente discutir com mais detalhe. Veja, todas essas metodologias que surgiram, vamos dizer assim, dos anos 80 para frente, a história e filosofia da ciência, a experimentação, né, seja ela com roteiro, seja ela semi-aberta, seja ela aberta, a perspectiva CTSA, as metodologias ditas ativas, né, todas essas metodologias, todo esse ferramental que surgiu dos anos 80 para frente, que ganhou corpo mesmo dos anos 80 para frente, eles pressupõem uma avaliação do processo, não é uma avaliação finalística. Não é essa história de deixa acontecer tudo, no final eu aplico uma avaliação, pronto, vejo se aprendeu ou não aprendeu. Essa não é a perspectiva avaliativa dessas metodologias. Então, a história e filosofia da ciência também pressupõe que o que você vai avaliar é o processo. Então, como é que a pessoa pensava no início, como é que a pessoa pensa durante e como é que a pessoa pensa ao final do processo. E você vai avaliar esse crescimento. E esse tipo de avaliação, ele também pressupõe uma segunda coisa que é extremamente importante. É evidente que você pode atribuir uma nota, principalmente por conta do sistema do colégio em que você trabalha ou vai trabalhar. Mas a ideia não é que você atribua uma nota. A ideia é que você enxergue o crescimento do conceito, né? O crescimento da construção do conceito que você queria. Então, você queria partir, vamos dizer lá, um conceito qualquer, que a pessoa diga lá que a química é a parte do conhecimento humano que estuda as substâncias. Esse é o conhecimento prévio da pessoa. Você vai fazer uma construção histórica para que, a partir desse ponto de partida, né, a partir daqui, você chegue no final e veja o crescimento e a mutação, a transformação desse conceito para que ele chegue mais próximo daquilo que a gente encararia como um conceito de química adequado a um aluno do ensino básico. Então, é uma avaliação processual. Mas, Leandro, eu posso... Vamos lá, eu sou mais tradicional. Eu posso, no final desse processo, aplicar aquela avaliação tradicional? Pode, mas ela não pode ser a única ferramenta. Ela pode ser até a última ferramenta, mas você tem que ter a avaliação do processo. Tá? Isso não impede que você, sendo tradicional, aplique a história e filosofia da ciência, de forma nenhuma. Mas você vai ter que fazer algumas adaptações e abrir mão de algumas coisas, é claro, né, para você poder trazer a história e filosofia da ciência para a sua prática. Uma terceira engrenagem, aquela lá de trás, é o tempo didático. Leandro, vou voltar lá naquela quarta questão. Eu não vou conseguir utilizar a história e filosofia da ciência porque isso deixa o processo mais longo. Eu precisaria de mais aulas. Não é verdade. É só uma questão de adaptação. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplozinho de como é que a gente fez isso e como é que eu faço isso já há um bom tempo. Mas é só uma questão de adaptação. O tempo didático continua o mesmo. Eu só tenho 2 aulas semanais, ou 3, tal. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Você não vai precisar de mais aulas, nem de menos aulas, nem de dar aula no contraturno, nem nada disso. É só uma questão de adaptação metodológica. E essa engrenagem central é a história e filosofia da ciência. Perceba que ela é a menor das engrenagens. Por quê? Porque lá naquele palco, o nosso foco, né, os holofotes, não estão na história e filosofia da ciência.
Os holofotes estão na engrenagem maior, que é o processo de ensino e aprendizagem. Mas quem faz todas as engrenagens girar nesse processo, quem interliga o movimento de todas as coisas, é a história e filosofia da ciência. É a nossa engrenagem central, mas é a menor de todas, porque o foco nela, como eu disse a você, é ali, a história e filosofia da ciência lá no nosso palco, ela é apenas o cenário. Apenas o cenário. A peça, o enredo, o desenrolar, as atuações são mais importantes. O cenário é importante, com toda certeza, mas o foco não é o cenário. O foco é o enredo, é a peça que vai ser contada e trabalhada. Então, eu gosto demais dessa imagem, exatamente porque ela traz o caráter do que é a história e filosofia da ciência no processo de ensino-aprendizagem dentro do ensino básico. É apenas uma engrenagem que faz todo o resto girar. Então, vamos fazer as interligações. Eu conheço a física, vou trazer para a minha área, tá? Eu conheço a física. Então, a engrenagem da física, dos saberes da física, vai se entrelaçar com a engrenagem da história e filosofia da ciência, no que concerne a irei construir os conceitos através da evolução desse conceito, da evolução, né, temporal, contextualizada, socialmente, né? E lembre sempre que, como a própria palavra diz, é história e filosofia, mas tem história. A história é num contexto social, numa determinada época, e aí você tem que resgatar, na medida do possível, o que tinha naquela época e por que aquele conceito foi tão importante para o desenvolvimento da ciência naquele momento. Por que se estava estudando aquilo? Né? Nada na ciência é feito por acaso. Pode até acontecer, né, de você levar uma topada na rua e vir um pensamento mágico. Isso pode acontecer, mas isso não é a praxis da ciência. Isso não é o normal da ciência. O normal da ciência é um estudo sistemático, exaustivo, até que você consiga, de fato, chegar a uma conclusão forte, balizada, bem fundamentada, né? O outro entrelace, o tempo didático com a história e filosofia da ciência, talvez seja o entrelace mais tenso. A história e filosofia da ciência, como ela é um pano de fundo, ao invés de você abordar o conteúdo de forma seca, né, chega lá, gente, vamos trabalhar a velocidade média. Olha, a velocidade média é a distância percorrida por um objeto, né, o deslocamento sofrido por um objeto durante um certo intervalo de tempo. De tal maneira que quanto maior o deslocamento, maior a velocidade necessária, quanto menor o tempo gasto, maior a velocidade desenvolvida. Beleza. Construí secamente, coloquei lá a equação, isso é diretamente proporcional com isso é inversamente proporcional com isso, vamos fazer questões. Isso parece muito bacana, porque parece que você consegue fazer isso de forma rápida. Consegue, de fato. É uma aula rápida, mas é uma aula cientificamente falando, uma aula fisicamente falando, pobre. Porque o conceito ele foi jogado, ele não foi construído. O conceito ele não foi compreendido, ele foi visto. É um instantâneo. Você não vê o que tem por trás, você não vê o negativo da foto. Não sei aqui, o pessoal que é mais novinho, nem sei se sabe, já viu um negativo, né? Eu sou do tempo de revelar a foto, tem que revelar a foto. Apesar de não parecer, mas tenho 43 anos, então eu sou do tempo de revelar a foto. Então, o que a história e a filosofia da ciência faz é mostrar esse negativo. Mostrar todo o pano de fundo contextual que levou à construção daquele conceito. E aí, quando você faz essa abordagem, o aluno se percebe, o educando se percebe nas mesmas dúvidas e nas mesmas angústias que tinham os pensadores do passado. Isso, inclusive, fomenta nele a vontade de ser um cientista também, porque ele vê que ele tem as mesmas dúvidas que o Galileu tinha, que o Kepler tinha, que o Aristóteles tinha, que o Copérnico tinha, que o Júlio tinha. Então, ele consegue se colocar no lugar desses cientistas. Isso é muito bacana, muito bacana. Já falei das atividades avaliativas processuais, né? E aí eu queria só fazer um pequeno detalhe. Leandro, a atividade processual, ela é uma atividade, é uma avaliação que demora mais? Não, ela não demora mais. Ela só vai lhe dar um pouco mais de coisa para você corrigir, né? Ou um olhar mais cuidadoso na postura e na fala dos alunos, na postura e na escrita, dependendo de como você queira trabalhar isso. Então, você vai ter que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Não pode ser a física pela conta, não pode ser o enunciado pela resposta. Não é só isso. Você tem que, de fato, avaliar o crescimento contextual
em que o aluno consegue estabelecer os conceitos, tá? E como eu disse, a engrenagem maior é ela que está ali, né, circulando todas as coisas, é a engrenagem que no final você quer, que é o ensino-aprendizagem. E aí fica agora a seguinte dúvida, tá? Eu entendi, né? Entendi todas essas engrenagens, entendi que tudo ali está bem encaixadinho, tudo vai andando, mas tenta mostrar aí alguma coisa, né? Porque fica tão, assim, meio na parte teórica, né? Na parte conceitual. Eu botei só essa ampulheta aqui, tá? Para ficar me lembrando de que tudo está escrito num determinado tempo, num determinado contexto. Eu quero que você sempre olhe para essa ampulheta aí e lembre, tudo que o Leandro está falando está determinado, delimitado por um tempo, um contexto social, uma época e os seus paradigmas, as suas características principais. Olha o Leandro de Thomas Kuhn aqui, né, meus colegas de doutorado, falando de paradigma, né? Leandro bem cuniano, né? Então, eu trouxe esse primeiro esquema processual aqui para a gente ir vendo. O que eu estou chamando de P1, P2 e P3 são os passos que a gente deve seguir, tá? Então, o P1 seria o seguinte, eu propus uma atividade, Josi, sobre gravitação universal, tá? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar o conteúdo, uma breve apresentação, né? Aquela coisa do tipo, olha, essa unidade agora, esse bimestre letivo, a gente vai trabalhar o conteúdo de gravitação. Gravitação é a parte da física que busca compreender o movimento dos corpos celestes e o que influencia fisicamente esses movimentos, né? Quais coisas influenciam no movimento dos corpos celestes. Então, essa é a apresentação, não escrevi nada, não trouxe lei de ninguém, só uma descrição rápida. E aí já vou cutucar os meus educandos para saber os conhecimentos prévios dele. Então, o que é que eu chamo de cutucar, né? Eu boto lá, normalmente, 2, 3 perguntas. Então, uma pergunta aqui foi, quais são os modelos, né, os modelos de sistema solar que você já estudou? Aí, o menino mostra lá, a menina mostra lá, né? Eu estudei o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico. Beleza. Quais foram os cientistas, os pensadores, né? É sempre bom usar a palavra pensador do que cientista, tá, gente? Depois eu posso esclarecer por quê. Quais foram os pensadores que foram apresentados para vocês? Quem é que defendia o heliocentrismo? Quem é que defendia aliás, não é nem quem defendia. De quem é a teoria heliocêntrica e de quem é a teoria geocêntrica, né? E aí eles dizem, o heliocêntrico é do Copérnico e o geocêntrico é do Ptolomeu. Beleza. E uma terceira pergunta é, esse modelo, tanto geocêntrico quanto heliocêntrico, funcionam para todo o universo ou só para o nosso sistema solar? Essa é uma terceira pergunta. E aí eu deixo eles lá e assim, não é obrigado que essa resposta seja individual, se eles quiserem conversar, trocar ideias, beleza. O que interessa é que essas coisas emerjam deles próprios, né? Sem que eu faça intervenções. E vai ser exatamente a partir desses conhecimentos prévios que a gente avança para o segundo passo. Esse segundo passo começa com as primeiras provocações. O que é que eu estou chamando de primeiras provocações? Gente, vocês quase, vou dizer assim, que quase unanimemente, porque pode ter alguém que tenha tido algum tipo de leitura, tal, quase que unanimemente vocês disseram que o modelo heliocêntrico é do Nicolau Copérnico. Eu te pergunto, não teve ninguém antes dele, absolutamente ninguém antes do Copérnico, que tenha estudado ou adotado o modelo com o Sol no centro para poder explicar o movimento dos corpos celestes? Vocês também disseram que o modelo geocêntrico é do Ptolomeu. Não teve ninguém antes do Ptolomeu que tenha pensado nessa mesma descrição, ou de uma forma bem próxima. O Ptolomeu foi, de fato, o primeiro a descrever o sistema solar, né, como geocêntrico, e aí eles já ficam meio intrigados, né? Muitos vão dizer sim, porque foi assim, provavelmente, que o professor de geografia ensinou no ensino fundamental 2, né? Só esses 2 modelos e só essas 2 pessoas, tal. Então,
beleza, já vou fazendo essas primeiras provocações. E aí, nessa provocação, no final dessa aula, eu entrego para ele alguns subsídios históricos. No caso dessa atividade da gravitação, tem um livro muito bacana, o título do livro é Por que as Coisas Caem? Não vou lembrar agora o nome do autor. Acho que é o Shersman, alguma coisa assim. Por que as coisas caem? E aí, claro, o livro é grossinho, então eu não vou dar o livro para ele ler. Ele nem vai ter tempo para isso, e ele tem outras disciplinas também para dar conta. Então, o que é que eu faço? Eu faço um recorte do livro. Pego alguns parágrafos, né? Vou pegando um parágrafo que eu acho interessante, outro parágrafo que eu acho interessante, e monto uma folha, né? No caso, frente e verso, no máximo, que são os subsídios históricos. E esses parágrafos são só para instigar. Instigar porque eu vou fazer as primeiras solicitações. O que são essas solicitações? A partir desse texto, a partir das coisas que aparecem nesses parágrafos, eu quero que eles pesquisem historicamente se de fato Copérnico foi o primeiro para o modelo heliocêntrico, se Ptolomeu foi o primeiro para o modelo geocêntrico, e se a resposta for não, né, o que se tinha antes? E aí, o bacana é o seguinte, feita essa solicitação, dou a eles lá uma semana, 15 dias, depende muito da turma. Se eu percebo que a turma é mais proativa, uma semana é suficiente. Se eu percebo que a turma é mais lentinha, eu dou 2 semanas para eles fazerem essa pesquisa. E o que eu peço para eles é só que eles tragam as informações. Eu não quero que eles tragam nenhum texto, eu não quero que eles montem nenhuma pesquisa, eu não quero nada disso. Eu quero só as anotações deles lá. Ah, eu vi que tem esse cara fez isso, eu vi que tem esse que nessa época aqui, bem antes do Copérnico, fez isso. Eu quero que eles tragam exatamente as informações que eles nunca tiveram acesso. E aí a gente começa a partir disso o terceiro passo. Esse terceiro passo é o passo mais demorado de todos, porque é aqui onde vai dar o grosso do processo. A gente começa uma série de microdebates. Quando eu digo microdebates, porque eu não vou parar, por exemplo, 2 aulas para ficar debatendo. Não é isso que eu quero. Eu quero que a coisa seja processual. Então, a gente vai iniciar um momento de debate agora, depois um momento de debate na próxima semana, mais um momento na outra semana, mais um momento na quarta semana, mais um momento na quinta semana, para que esse debate seja sempre resgatado. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai debatendo, eu vou pedindo para eles anotarem, né? Olha, parece que a gente está entrando num consenso disso aqui. Parece que a gente ainda está em divergência em relação a isso. E aí eles vão vendo que algumas coisas se repetem na pesquisa dos outros, e para isso eles assumem que aquilo que se repete é porque deve ser verdadeiro. Isso é uma coisa que eles vão assumir, e de fato eles assumem naturalmente isso. E aquilo que é muito divergente é aquilo que a gente não pode dizer que é certo. A gente deve pesquisar mais. E à medida que a gente vai fazendo isso, eu vou pedindo para eles fazerem um esquema. Esse esquema pode ser um mapa mental, pode ser uma linha do tempo, entende? Essa linha do tempo pode ser com nomes e épocas, ou com conceitos e épocas. Isso fica muito a critério deles. Mas aí eles vão construindo historicamente. Olha, no século II a.C., isso, exatamente. Eles chegam nisso, viu? É Silvia, né? Eles chegam nisso. Aí o que acontece? Eles começam a perceber que uma série de outros pensadores simplesmente foram apagados dos livros didáticos. Simplesmente apagados. E eles começam a perceber, olha, já tinha um cara na Índia, já chegou uma pessoa para mim. Professor, eu encontrei um danado de um Brahmagupta que já falava do modelo heliocêntrico na Índia antiga. Outros chegam, professor, encontrei uma informação de que quem fez o modelo do Ptolomeu, na verdade, não foi propriamente ele, mas uma filósofa que andava muito com ele, era discípula dele, e ele levou a fama. E aí a gente foi escavocar essas coisas e verificamos que sim, historicamente é verdade, que o modelo nem sequer é de fato do Ptolomeu. O Ptolomeu assina, né, ganha fama, mas o modelo é da filósofa que andava com ele, que há uma divergência muito grande de quem é a figura. Né? Também, não, nesse caso, no Egito, não.
Outras coisas que aparecem. Aparece uma influência muito grande da Igreja Católica entre o século VI e o século XIII, né? Porque a Igreja Católica adotava o modelo geocêntrico, não aceitava de forma nenhuma o heliocentrismo. E eles vão começando a perceber as relações sociais. Quando eu digo relações sociais, a religião é uma entidade social também, que interfere, né, no andamento da sociedade, principalmente na Idade Média, né? E aí sempre lembrando que a gente está tratando de uma coisa europocêntrica, né? Sempre ali na Europa, né, circunscrita à Europa. E aí eles começam a perceber que esse empreendimento humano chamado ciência tem influências sociais, culturais, que em determinada época certas instâncias tiveram mais poder sobre a ciência, depois elas foram perdendo poder, depois outras instâncias sociais como a política, como a economia também influenciaram, né, no desenvolvimento científico e tal. E aí cada um vai fazendo o esquema deles. Eu não obrigo ninguém a fazer uma única coisa. Uma das coisas mais lindas que você pode fazer pelo seu aluno é deixar que ele escolha a melhor forma pela qual ele compreende o conteúdo. Então, quando eu digo fazer o esquema, é como eu disse. Quer fazer uma linha do tempo? Faça. Quer fazer um mapa mental? Faça. Quer sistematizar como um texto? Fique à vontade, né? O que interessa é que você sistematize da sua forma. E aí, como é que vai ser a avaliação desses alunos? A avaliação para essa perspectiva aqui, nesse caso dessa atividade, eu pedi para que eles montassem uma aula histórica de gravitação universal, usando, de preferência, o PowerPoint, mas também não restringir, só disse que de preferência usasse o PowerPoint. E como eles já têm certa habilidade, né? O povo de hoje tem uma habilidade da peste com tecnologia, né? As crianças, nem antes de aprender a falar fluentemente o português, já sabem mexer em todas as ferramentas do celular, é um negócio assustador isso. E então eles já têm lá toda a facilidade de mexer nas coisas, montaram lá uma aula e entregam para mim. E aí eu vou avaliar como é que eles montaram esses slides e se a parte histórica está minimamente coerente com o que de fato aconteceu, né, com o que de fato a história da ciência retrata. E aí eu vou lá e vou fazer a sugestão dos ajustes, né? Olha, vocês perceberam que aqui vocês estão invertendo a ordem histórica, perceberam que isso aqui podia dar nisso, e esse aspecto vocês não abordaram, apesar de terem falado durante os debates nas aulas, e aí eles vão fazendo o ajuste. Você sabe o que é bacana? É que essa aula que eles montam vira uma aula de fato mesmo, uma aula que a gente pode até disponibilizar, né? Inclusive, eu já disponibilizei para o grupo de pesquisa lá de São Paulo, do qual eu faço parte, História da Ciência e Educação para Ciências, que eles já estão usando lá e vendo os resultados desses slides montados pelos alunos e depois só com os retoques do olhar do professor, que tem que dar, claro, né? Porque você não vai disponibilizar uma coisa também que contenha erros grotescos, né? Então, esse seria o esquema. Leandro, quanto tempo dura isso? Todo o tempo em que for dado o assunto gravitação universal. Do primeiro dia, da primeira aula de gravitação universal até o último dia. Isso vai sendo feito aos poucos, processualmente. Como eu disse a vocês, eu não pego uma aula inteira para fazer isso. Então, minha aula tem 50 minutos. Quanto tempo eu vou gastar abordando isso? Ou gasto um tempo determinado, os 10 primeiros minutos, os 10 últimos minutos, ou vou, durante o desenvolvimento dos conteúdos, que é o que eu estou chamando de C1, C2 e C3, durante o desenvolvimento dos conteúdos, eu estou lá falando de história e filosofia da ciência. Entende? Então, você pode fazer dessas duas formas. Você pode separar um tempinho ali, de 50 minutos, sei lá, separa 10, 15 e depois vai para o conteúdo, mas fazendo, claro, os entrelaces para não parecer que é uma coisa solta, ou você vai diluindo ao longo do próprio conteúdo. Então, a gravitação universal começa com o que, propriamente? A gente faz um resgate lá dos dois modelos, heliocêntrico e geocêntrico, que já cabe uma discussão histórica, já trazida pelas controvérsias que eu fui colocando para eles, né? Que o heliocêntrico não é só do Copérnico, que o geocêntrico não é só do Ptolomeu, então já cabe uma discussão, e a gente já chega, Tycho Brahe
leis de Kepler. E aí, nas leis de Kepler, se a gente olhar um pouquinho, estudar só um pouquinho, ler um pouquinho da história do Kepler, não precisa pegar um livro sobre isso. Tem artigos com 8, 10 páginas sobre a vida de Kepler, você já vai ver que na obra de Kepler há uma influência religiosa muito grande, há uma visão de mundo muito pitagórica, ele era muito centrado nas figuras de Platão, os sólidos platônicos lá da matemática, então ele vai tentar adaptar o movimento e a posição dos corpos celestes com esse modelo dos sólidos platônicos, entendeu? Então vai ficando, é mais ou menos isso que a gente vai fazendo. Aí chega em Newton. Quando chega lá em Newton, a gente normalmente apresenta só a quarta lei de Newton, que é a lei da gravitação. Mas aí há uma discussão a ser feita. Por que o Newton estava estudando o movimento dos corpos celestes? Ele estava estudando porque ele não se convencia das leis de Kepler, porque as leis de Kepler foram construídas em cima de tentativa e erro. E o Newton não aceitava tentativa e erro, ele queria uma explicação mais objetiva, mais dentro da física mesmo, sem recorrer a coisas que a gente não sabe o que é. Sabe que é daquele jeito, mas não sabe por que é. E aí o Newton vai preencher as lacunas deixadas pelo Kepler, e ao preencher essas lacunas, ele encontra uma lei que hoje a gente chama de quarta lei de Newton, lei da gravitação universal. E aí vai caber outra discussão, porque o Newton traz um aspecto religioso muito forte. O Newton dizia que quando ele olhava para os céus, que tentava compreender o movimento dos corpos, era exatamente porque ele estava tentando compreender por que Deus trabalhava, operava daquele jeito. O que fez Deus, o que fez essa força superior organizar o universo daquela maneira. Então, há um contingenciamento da questão religiosa muito forte, imbricada aí, naquilo que o Newton estava descrevendo. Então, tudo isso, é claro, você pode perguntar assim, né? Mas, Leandro, agora eu fiquei preocupado com o seguinte: eu vou ter que sair estudando adoidadamente toda vez que eu quiser fazer alguma coisa historicamente? A resposta é sim e não. Você não precisa ficar lendo livros e mais livros sobre história e filosofia da ciência ou sobre um determinado episódio histórico. Mas duas coisas você precisa fazer. A primeira é, não aborde um assunto historicamente sem que você tenha lido, no mínimo, um artigo, 2 artigos, sobre história e filosofia daquele episódio. Eu quero tratar sobre o nascimento, o surgimento da estequiometria. Em que momento histórico isso se deu? Você vai ter que pegar 2 artigos escritos por gente da área, tá certo? E quando eu digo da área, não é da área de química. São artigos escritos por gente que tem formação em química, mas especializações, pós-graduações em história e filosofia da ciência. O Leandro não é historiador da ciência. Eu não escrevo história da ciência. Eu não escrevo história da física, mas eu sei onde buscar os episódios, né? Sei onde buscar os textos que eu posso utilizar, porque o meu olhar já está treinado. Então, eu preciso treinar esse olhar para saber quando escolher e quando não escolher. Primeira regra da escolha: está publicado numa revista de B2 para cima? Pode usar. Está escrito, segundo critério, está escrito por alguém que tem pós-graduação, mestrado, doutorado em História e Filosofia da Ciência, ou História da Física, ou História da Química, História Específica da Biologia, é escrito por alguém que estudou para escrever História e Filosofia da Ciência? Use. Se não atender esses 2 critérios, não use. Eu quero usar um pedaço de uma dissertação, um pedaço de uma tese. Posso? Pode. Veja quem orientou a tese. Não é quem escreveu, viu? Quem orientou. Porque quem orientou essa tese, essa dissertação, tem que ser da área de História e Filosofia da Ciência ou de História daquele assunto específico, tá? Então, a primeira coisa é vá lá pegar uma fonte segura para que você pegue os textos já escritos, as atividades que já foram pensadas, e você vai e aplica. Mas aí, Leandro, eu vou ser um mero aplicador? Eu sou um mero aplicador de História e Filosofia da Ciência. Mas esse mero, né, ele parece que tira o valor da coisa, mas não é. Na verdade, eu sou um dos poucos no Brasil que aplicam História e Filosofia da Ciência no ensino de física de forma sistemática. Tá? E quando eu digo, estou dizendo isso para me criar soberba, não. É porque as pessoas normalmente acham difícil, acham complicado, porque tem que estudar, tem que ler um pouquinho, mas faz parte. Até para ser um professor tradicional, espera-se que você seja um estudioso ávido também.
ou você vai ser um mero reprodutor de uma técnica durante 30 anos. Aí tenha paciência, esse tipo de docente a gente já deixou para trás. E aí, já chegando no finalzinho da apresentação, que eu acho que eu já estou no tempo dos 40 minutos aí, né? Eu chego aqui com uma frase que eu gosto muito, vira e mexe, eu trago ela de volta. Vocês já identificaram aí quem é essa figura, né? Esse queridíssimo é o Fernando Pessoa, em que ele diz assim, que eu trago para a história e filosofia da ciência. Primeiro, estranha-se. Você olha esse negócio aí, não vou gostar muito, tal. Mas aí você vai, dá uma chance, começa a fazer, depois entranha-se. Eu hoje... Parecia o Santos Dumont, né? Parece mesmo. Eu hoje não consigo compreender Leandro ensinando, não consigo ver Leandro ensinando no ensino médio, ensinando física, sem que ele use história e filosofia da ciência, tá? Não há possibilidade do Leandro ensinar no ensino médio sem que o Leandro use a história e filosofia da ciência. Até em determinados conteúdos, às vezes, tem determinados conteúdos que você não tem tanta coisa disponível, tanto material disponível, então é até arriscado trabalhar, eu prefiro não trabalhar. Então, aí eu vou lá e fico lá de um jeito mais tradicional, vamos dizer assim. Os meus alunos percebem. E começam a cobrar. Leandro, mas cadê o texto histórico? Cadê a provocação? Cadê tal coisa? E eles cobram mesmo, eles se acostumam também. No início eles estranham, mas depois acaba se entranhando e eles acabam se apaixonando por esse lado histórico. Quando muda de um professor para outro, por exemplo, né? Quando um aluno sai de uma turma minha e vai para uma outra turma que é de um outro professor porque ele pediu transferência de turno, alguma coisa, eles estranham do mesmo jeito. Leandro, lá é a física pela física, a física conta a física, não tem a parte contextual, não tem a construção histórica. Aí eu até gravo o conceito, até decoro a fórmula, como eles gostam de chamar, né? Decoro a fórmula, tudo, mas não fixa, eu uso, faço os cálculos, mas quando eu tento fazer a associação disso com outras coisas, né, como é que isso foi importante no desenvolvimento da sociedade, eu não consigo fazer, porque não tem essa discussão, entende? Então, os próprios alunos sentem falta. E, só para finalizar, eu não estou fazendo isso de hoje, tá? 2021 completa 10 anos, exatamente, 10 anos em que eu comecei a utilizar essa metodologia e fui aperfeiçoando os métodos para chegar no que eu faço hoje, né? É um constante revisitar-se, assim como todo docente tem que sempre fazer sua autocrítica, né? Crítica do seu procedimento. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu espero que tenha trazido contribuições e que também tenha suscitado dúvidas e perguntas, porque é aí onde a gente vai crescer. Aqui tem 2 contatos meus, um e-mail, tá? E o meu zap, fiquem à vontade aí para aperrear, é um aperreio bacana, então fiquem à vontade aí, salvem o zap, salvem o e-mail, e eu estou aqui agora, a partir de agora, disponível totalmente aí para atender as dúvidas de vocês. Muito grato pela paciência por terem me ouvido. Obrigado, professor Leandro, pela belíssima apresentação. A gente vai disponibilizar, né, um momento de perguntas, de considerações acerca da apresentação. A gente finaliza a gravação aqui, né, porque a gente disponibiliza só a parte de sua fala no Instagram, e estão livres para perguntar, está aberto o chat ou o microfone aberto, se você sentir à vontade, pode